Bom, galera, o assunto desse vídeo é sobre a teoria moderna da evolução. Entre 1930 e 1940, os conhecimentos da genética foram unidos às ideias evolucionistas de Darwin, uma síntese que teve como resultado uma teoria mais abrangente e mais embasada, e por isso mais aceita para explicar as leis que regem o processo evolutivo dos seres vivos. Essa teoria ficou conhecida como teoria moderna da evolução, ou teoria sintética. Basicamente, essa teoria faz referência a duas principais conclusões. Primeira, a evolução pode ser elucidada pelas mutações e pela recombinação gênica, norteadas pelo processo de seleção natural. 2. Os fenômenos evolutivos fundamentam-se nos mecanismos genéticos. De tal modo, na teoria moderna da evolução, as explicações genéticas são incorporadas ao conceito de seleção natural como justificativa para a diversidade das características dos componentes de uma população. Quando Darwin lançou sua teoria evolucionista, cujo ponto fundamental é a seleção natural, os princípios genéticos ainda não eram bem definidos. Portanto, ele não contava com um esclarecimento sólido para a origem da diversidade, o que fez com que a teoria fosse sujeita a questionamentos para os quais o naturalista não tinha respostas. Tal teoria leva em consideração três principais fatores evolutivos, que são a seleção natural, a mutação gênica e a recombinação gênica. As mutações gênicas consistem em alterações no material genético, que pode ser na estrutura da molécula de DNA ou no número ou estrutura dos cromossomos. Já a recombinação ocorre durante a reprodução sexuada e pode ser definida como uma mistura de genes, proveniente da fecundação, do crossover ou de uma distribuição aleatória de material genético durante a formação dos gametas. Tanto a mutação quanto a recombinação são mecanismos responsáveis pela variabilidade genética, ou seja, a diferença genética entre indivíduos nativas do surgimento de novos alelos e novas combinações de genes. Mutação cromossômica ou aberração cromossômica são qualquer alteração que afete o número ou a estrutura dos cromossomos. Elas são classificadas em mutações numéricas e em mutações estruturais. As aneuploidias surgem devido a erros na distribuição dos cromossomos durante as divisões celulares. Na síndrome de Down, por exemplo, ocorre a trissomia no cromossomo 21. As euploidias surgem quando os cromossomos se duplicam e a célula não se divide. Nas mutações estruturais, temos 4 tipos. Na deleção ocorre a perda de um pedaço do cromossomo. Na inversão, o segmento cromossômico sofre inversão de 180 graus. Na translocação, pedaços de 2 cromossomos diferentes são trocados entre si. E já na duplicação, o segmento cromossômico encontra-se duplicado. A seleção natural, por sua vez, atua sobre os indivíduos, permitindo a sobrevivência de seres mais adaptáveis e a transmissão de características genéticas favoráveis às próximas gerações. Podendo ser classificadas em 3 categorias: estabilizadora, direcional e disruptiva. Este gráfico mostra como se distribui, geralmente, as várias classes fenotípicas de uma população padrão. Nesse caso, os fenótipos medianos são de maior frequência. Esta seleção atua em populações que vivem em ambientes relativamente estáveis, nas quais a média dos indivíduos está bem adaptada às condições ambientais. Ela favorece indivíduos portadores de formas intermediárias e elimina os que apresentam formas extremas da curva de distribuição normal. A seleção estabilizadora mantém, portanto, a população geneticamente constante. A seguir, segue 2 exemplos da seleção estabilizadora. Crianças que nascem com peso entre 3 e 4,5 kg têm mais chances de sobreviver comparadas a outras. Outro exemplo é a anemia falciforme em regiões com alto índice de malária, onde os que possuem anemia leve possuem mais chances de sobreviver. As condições ambientais favorecem o fenótipo extremo, diferente do que representa a média da população, sendo por isso que a frequência alélica muda continuamente na mesma direção.
Ela ocorre, portanto, quando a população está sujeita a alterações ambientais em um dado sentido, produzindo como consequência mudança regular da população em uma mesma direção. A resistência de insetos e inseticidas. A resistência de bactérias a antibióticos e o melanismo industrial são exemplos de seleção direcional. Esta seleção ocorre quando uma população já adaptada a um ambiente homogêneo é submetida a diferentes pressões seletivas, de modo que são selecionadas formas adaptativas em direções opostas. Um exemplo bastante evidente é o de uma determinada espécie de pássaros. Apresenta apenas dois tipos de alimentos: sementes duras e larvas de insetos escondidas na madeira. Assim, seriam favorecidos aqueles dotados com um bico fino e delicado, que é propício para a captura de larvas, e aqueles com bico maior e mais forte, aptos para quebrar as sementes. Portanto, pássaros que exibissem bico com formato intermediário não seriam muito hábeis na busca de nenhum dos dois tipos de alimento. Esse foi o trabalho da gente sobre seleção natural.